Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá mais um glória a Deus. E quem trouxe Bíblia, sem perca de tempo, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11. Glória a Deus. Verso de número 4. Vamos intercalar verso 11. E depois a gente vai lá para o verso 41. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por estar aqui pela quarta vez, né? O pastor tá bom de memória. Deus abençoe pastor Alessio, pastor Nairton. Deus abençoe. É uma honra, né? Ficar aqui para ouvir a gente. Deus é bom demais. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe Otávio. Otávio é bênção, irmãos. Ele é da Assembleia de Deus do Brás, lá de Potim. A gente prega lá também. E ontem eu fui pregar num pré-congresso no Campo do Jordão. Não tinha ninguém para me levar. Eu dei um toque nele, a gente foi e chegou lá 8h30 da noite. Quase perdi a agenda, mas chegamos. Mais 5 minutos a mensagem era passada para outra pessoa. Mas Deus abençoou e também nos trouxe aqui. Deus abençoe poderosamente. Irmãos, eu sei que Deus tem algo poderoso para nós aqui hoje. O Espírito de Deus, ele já está em nosso meio, já está operando, já está agindo, e eu acredito que tem vida para nós aqui hoje. Quem achou, diga amém. Versículo 4 diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo de número 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12. E disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 14. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Versículo 41, encerramos a nossa leitura. O versículo 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Glória a Deus. Até aí por enquanto. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia no banco. Não se assenta ainda, por favor. Fique mais um minuto, 30 segundinhos de pé, que já vai sentar para você ouvir a palavra de Deus. Eu acredito em todo o ambiente que eu ministro a palavra, que o ambiente ele é profético, é um ambiente espiritual, até porque a igreja ela está nas regiões celestiais. É Paulo que diz isso em Efésio. E nós estamos em guerra, e guerra se vence por autoridade, guerra se vence por meio do Espírito. Então nós vamos levantar nossa mão para cima, mão de profeta, mão de profetisa. A gente vai declarar antes desta mensagem ser entregue, porque o Espírito de vida ele vai entrar dentro da casa de alguém. O Espírito do Senhor vai trazer de volta aquilo que já está fedendo há 4 dias. O Espírito de Deus vai entrar nesta peleja e vai voltar a trazer vida aonde a morte está reinando. A Bíblia diz que enquanto Moisés está em cima do cume do monte, com a mão levantada e com a vara de Deus estendida, está tendo guerra no arraial. Enquanto a mão do homem de Deus está estendida, Deus está dando vitória para o seu povo. Só que a Bíblia diz que a mão de Moisés se cansa e a vara de Deus se abaixa, e os amalequitas prevaleciam contra Israel. Ela veio um princípio espiritual que eu tenho para mim, Arão e Yuri, entender uma realidade espiritual. Qual realidade, irmão Everton? Que toda vez que o homem de Deus levanta a mão, Deus sempre desce no arraial. Pegaram as mãos de Moisés e a levantaram para cima, e a Bíblia fala que Deus trovejou naquele dia.
Então levanta o mais alto que você puder com fé, para nós declararmos nesta noite, porque não haverá amalequita, não haverá filisteu, não haverá inimigo, não haverá ferramenta, não haverá projeto, nada que foi preparado contra a sua vida hoje vai prevalecer, porque eu acredito que enquanto nós estamos com as nossas mãos levantadas, Deus está quebrando cadeias, Deus está destruindo grilhões, Deus está abrindo cadeado, Deus está quebrando toda a ferramenta que foi preparada, e você vai declarar juntamente comigo: a vitória é nossa. Diga: a vitória é nossa, no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, para esta noite nós temos um texto, e este texto está registrado dentro do Evangelho de João. João, discípulo de Jesus, que falou sobre o Mestre com uma maestria tão poderosa, que diferente de Mateus, de Marcos e Lucas, João revela Cristo como sendo o Filho de Deus. Até porque o Evangelho de João é o Evangelho universal, é o Evangelho que revela Cristo na sua essência, muito antes mesmo da criação. João começa o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele. Então perceba que João, quando vai falar sobre Jesus, ele vai mostrar um Cristo que vai muito além de uma manifestação terrena. Ele mostra Cristo em sua divindade, como sendo o Filho de Deus, em poder, em glória, dizendo que ele é unigênito do Pai, ele é o Verbo encarnado. Verso 1, capítulo 1, verso 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então João, quando vai falar sobre Jesus, mostra a sua divindade. E João também fala dos milagres que Jesus operou. O primeiro milagre que Jesus operou dentro da Bíblia, todos nós sabemos que João relata este milagre, que é que quando Jesus está numa festa de casamento, faltou-lhe o vinho, ele pega a água e transforma a água em vinho. João capítulo 2, e a Bíblia fala: e assim Jesus principiou o seu ministério. Ele vai iniciar o seu ministério em um ato profético, que é o ato da transformação, é pegar a água e transformá-la em vinho. Então Jesus, quando ele vai iniciar o seu ministério, é o ministério da transformação, é o ministério da mudança. Então João, ele vem relatando milagres em cima de milagre, até chegarmos aqui no capítulo de número 11, onde João fala de um acontecimento histórico, verídico. Porém, Jesus, ele opera um grande milagre dentro dessa casa. A casa que eu estou falando é a casa do irmão Lázaro, é a casa de Marta, é a casa de Maria. Só que é interessante nós aprendermos com a Bíblia que Jesus é amigo da família, Jesus é chegado à família. Jesus, ele tinha uma familiaridade, um relacionamento profundo com essa casa. E é interessante nós prestarmos atenção na Bíblia, que são poucas casas, ou a única casa na Bíblia, que Jesus, ele volta mais de uma vez. Quando Jesus, ele vai visitar a casa da sogra de Pedro, a Bíblia relata somente uma vez, pastor, Jesus entrando dentro da casa da sogra de Pedro. Quando você vê Jesus visitando a casa de Zaqueu, ele entra somente uma vez na casa de Zaqueu e não volta mais ali. Quando você vê Jesus visitando a casa aonde está a menina morta, a casa de Jairo, ele entra somente uma vez e não volta mais ali. Porém, quando ele entrou na casa de Lázaro, a Bíblia fala que Jesus voltou outras vezes para dentro da casa de Lázaro. E a pergunta agora é, irmão Everton, qual é a diferença? É que quando ele entrou na casa da sogra de Pedro, ele entrou para dar a cura. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou para dar a salvação. Quando ele entrou dentro da casa de Jairo, ele entrou para dar a ressurreição. Mas quando ele entrou dentro da casa de Lázaro,
Quando ele entrou dentro da casa de Marta e Maria, eles reverteram algo. Eles entenderam: eu não posso tê-lo somente por um momento, eu preciso tê-lo diariamente. Então, em vez de Jesus dar, foi o inverso, eles que empregaram. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher, ela tem algo muito precioso, um vaso com um perfume dentro. Então, antes de Jesus fazer alguma coisa para eles, foi eles que decidiram primeiro fazer para Jesus. Então, a casa que Jesus volta para habitar não é somente a casa que recebe, mas é a casa que entrega adoração a Ele. É a casa que entrega a essência diante do altar. É algo precioso. Ela está dizendo: a única coisa que eu tenho de preciosidade eu vou entregar para Ele. Então, quer trazer Jesus para dentro da sua casa para viver diariamente milagre? Em vez de você receber primeiro para depois glorificar, se eu fosse você, eu glorificava primeiro para depois você receber. Aqui já vai um princípio espiritual para nós, porque tem gente que entra dentro da igreja primeiro querendo receber para depois dar glória a Deus, mas é o contrário. Aprenda com esta Maria que a Bíblia está falando. Em vez de você ver o milagre, vai criando um milagre. Em vez de você ver o milagre, vai trazendo o dono do milagre para dentro da sua casa. A casa que Jesus volta é a casa que tem adoração, a casa que tem entrega, a casa que você se entrega perante o Senhor. Eu sei que é sexta-feira, mas eu tenho certeza que você tem ainda algo maior ainda para entregar aos pés de Jesus. E se você entregar toda a sua essência para Ele hoje, você pode ter certeza que o milagre não vai ficar só estacionado só hoje. Hoje é sexta, amanhã Ele está juntamente com você dentro da tua casa, pode ter milagre. E no domingo de manhã Ele pode operar outro milagre. Então, em vez de querer primeiro receber, entrega. E esta entrega gerou um vínculo de amizade, porque a casa que recebe Jesus, Ele habita dentro dela. Quando você olha aí fora, você vê pessoas recebendo milagre, nunca mais voltando. Recebeu, mas não tem o dono do milagre na sua casa. Só que aqui é diferente. Eles trouxeram Jesus para dentro da sua casa. E quando trouxeram Jesus para dentro da sua casa, Jesus criou um vínculo de amizade que toda vez que Ele estendia o seu ministério para as regiões da Judéia, Ele ia até Betânia, a casa de Lázaro e Maria. E ali Ele tinha um vínculo de comunhão, comia na mesa, dormia na casa e era recebido. E isto gerou intimidade. Isto gerou o quê? Relacionamento. E é interessante que esta amizade foi tão profunda que a Bíblia fala que a enfermidade um dia bateu na casa de Lázaro. E Lázaro é atingido por uma enfermidade. Quando a enfermidade veio até Lázaro, a primeira preocupação deles é: vamos chamar o mestre, vamos chamar Jesus, porque a intimidade deles é tão grande que toda vez que o problema batia na porta da casa, ele sabia que tinha alguém que poderia solucionar. Isso aqui eu estou falando para quem é amigo de Jesus, eu estou falando para quem tem intimidade, eu estou falando para quem tem relacionamento, para quem carrega Jesus diariamente na sua vida. Quando o problema bate, você tem um amigo para te ajudar. Quando o problema bate, você tem alguém para ser o teu amparo. E o teu amparo não é rede social, não é o vizinho que é fofoqueiro, não é quem está do seu lado. O nome dele é Jesus. Quando o problema bateu dentro da casa, a primeira coisa é: manda chamar Jesus. Eu vou melhorar para alguém que está entendendo a mensagem. Quando a crise vier dentro da sua casa e você não tem nada para solucionar o teu problema, não vai desabafar com ninguém, mas pega uma mensagem e manda para o céu, porque o único que pode solucionar o teu problema é Jesus. O único que pode dar a última palavra na sua casa ainda é Jesus. Lázaro está doente, a mensagem foi dada, o mensageiro levou a carta para Jesus. Quando ele recebeu a carta, pastor, na carta estava escrito: Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está muito doente. Porém a Bíblia vai nos ensinar
no versículo 4 que nós lemos, que Jesus, quando leu a carta ou recebeu a mensagem do mensageiro, a Bíblia vai dizer que Jesus declara: esta enfermidade não é para... Jesus, o mestre, está dizendo: esta enfermidade não é para a morte. Só que lá no versículo de número 11, em seguida até o 14, Jesus ele declara bem abertamente: Lázaro está morto. Quando a mensagem foi liberada para Jesus que Lázaro está doente, Jesus não foi para a casa de Lázaro, ele continuou a sua função ministerial. E a Bíblia fala que ele ainda ficou 2 dias aonde estava. E neste interim, Lázaro morreu. Parece de antemão que a Bíblia é contraditória, mas a Bíblia não é contraditória. Porque no versículo 4 está dizendo: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus está dizendo que é para a glória de Deus, é porque tem algo sobrenatural que vai acontecer no meio desta enfermidade, no percurso até Deus ser glorificado. Porém, quando ele demorou 2 dias ali, a Bíblia fala que veio outra notícia dizendo: Lázaro, teu amigo, a quem tu amava, morreu. E ele está dizendo: Lázaro dorme, Lázaro está morto. Perceba que Jesus está declarando: essa enfermidade não é para a morte, mas no verso de número 11 em diante diz que Lázaro está o quê? Morto. Porém, lá no capítulo ou no versículo 40 e 41 vai dizer o seguinte: se creres verás a glória de... Olha para cá, aqui se aplica, eu vou pregar para você um princípio bíblico chamado princípio do tempo. Pastor, o que é o princípio do tempo? O período em que Deus opera. Porque Ele, na sua soberania, como João está revelando, que Ele é antes da criação, Ele é antes do crono, Ele é antes da matéria, Ele é antes do relógio humano. Então Ele está em um tempo chamado Kairos, é o princípio do tempo. Não é que Ele passeia em passado, presente e futuro. Não, Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Então, quando Ele está declarando que esta enfermidade é para a glória, Ele está vendo a doença, está vendo a morte, mas também já está vendo a ressurreição de Lázaro. Olha só que interessante isso aqui. Ele está vendo a enfermidade, o problema, ele está vendo a fatalidade do problema, mas lá na frente ele está vendo Lázaro saindo da sepultura. Essa palavra é profética para nós aqui hoje. Eu não sei a gravidade da luta ou problema que você está vivendo, mas a palavra dele é: não é para a morte, é para a glória de Deus. Pode ser doloroso o processo, pode até ir para dentro de um túmulo, mas a última palavra é dele, vai ser para a glória dele, vai ser para a honra dele, vai ser para a majestade dele. E a Bíblia vai dizer que depois que ele falou que Lázaro claramente está morto, ele deixa o seu ofício ministerial e vai para onde? Para a casa de... E aí já faz 4 dias que Lázaro morreu. Já faz 4 dias que Lázaro morreu. Já fizeram toda a preparação do enterro, enterraram Lázaro, que era um túmulo numa rocha. E a pergunta que eu fiz para o texto, quando Deus me deu essa mensagem, é: por que Jesus não foi nem por enterro de Lázaro? Se era amigo, se ele soube que Lázaro estava morto, por que ele não foi para o enterro? E eu fui descobrir, estudando a história bíblica, que a função de colocar a pedra e levar o defunto para dentro do túmulo não é de ninguém desconhecido, mas é de amigo. Quando morria alguém que era muito amigo do outro, os amigos mais próximos tinham a incumbência de levar o corpo para o túmulo, tinha a incumbência de pegar a pedra e colocar a pedra, porque quando Jesus vai declarar: se creres verás a glória de Deus, tira a pedra,
Ele não está declarando para Marta e nem para Maria, como nós pensamos, mas é para quem colocou a pedra. Porque não é Marta e Maria que vai tirar a pedra, mas são os amigos que levaram Lázaro para onde? Para a sepultura. E a pergunta que eu fiz é: por que Jesus não chegou na hora certa? E eu entendi que o ministério dele não é de morte, é de vida. Por isso que ele não foi no enterro, não foi no sepultamento, mas ele foi somente na hora de ressuscitar. Porque Jesus nunca pega na mão do caixão de alguém para levar para o túmulo. Sempre ele entra na história de alguém para tirar alguém do túmulo para fora. Você não está entendendo? Ele está demorando vir. Fica tranquilo, que a hora que ele pisar, o que estava em esquecimento, ele traz para fora. O que já não tinha probabilidade de vir, ele traz para fora. Jesus chegou na hora certa, está todo mundo chorando, ele chega, as mulheres vão conversar, fica apavorada, mas ele fala: onde está Lázaro? Eu vou ressuscitá-lo. Tudo porque foi construído um ambiente de relacionamento. Só quem é amigo de Jesus tem a liberdade de viver milagres contínuos. Só quem é amigo de Jesus tem a liberdade de viver o sobrenatural diariamente. Jesus, ele vai para dentro de um cemitério, e Lázaro está onde? Dentro do túmulo. A pedra está colocada. Ele fala: Senhor, já faz 4 dias e cheira mal, não tem como nem tirar a pedra. Então ele vai entre os judeus daquela época, olha para o pai, para cima, só para declarar para os judeus que ele era íntimo do pai, e ele era o filho unigênito. Ele fala: Pai, eu sei que me ouves, para mostrar para os judeus que ele é o filho de Deus. E quando ele está diante de uma situação que a morte está reinando, a primeira coisa que ele fala é: tira a pedra. Porque o ministério da morte não pode prevalecer enquanto o ministério da vida está em atividade. A morte está predominando até Jesus chegar. E os mesmos que colocaram a mão no caixão para levar Lázaro para a sepultura são os mesmos que Jesus vai usar para dizer: traz ele de volta para a vida. Porque tem alguém aqui que é maior do que a morte, tem alguém aqui que tem autoridade sobre ela. Tirai a pedra. Quando tiraram a pedra, é Jesus dizendo: aquilo que impedia o milagre de acontecer, o acesso para eu acessar Lázaro, foi arrancado. Ouça o que eu vou dizer: Lázaro vem para fora. O que restava de Lázaro 4 dias? O cabelo, o figo, porque o corpo já está em decomposição, cheirava mal. Então perceba que o milagre aqui é muito mais complexo. Não é somente ele levantar da rampa fria, mas você tem que ter uma reversão. Ele está em um processo de decomposição. Quando ele ouviu a palavra que entra dentro do túmulo, isso aqui é profético para nós. Quando ele ouviu a palavra que entra dentro do túmulo, eu vejo Ezequiel 37, osso seco, sem vida, sem atividade e parado. Quando Jesus liberou a palavra, Lázaro vem para fora, o espírito da vida, ele incuou dentro do ambiente da morte. E aquilo que estava entrando em decomposição teve que ter teve que reverter a sentença. As células do corpo começou a ter vida novamente. Aquilo que estava sendo levado para a terra como pó teve que voltar, porque o Espírito de Deus entrou dentro da sepultura. Levanta a sua mão para cima que o meu corpo está todo arrepiado. Isso aqui é profético. Eu estou falando para alguém, eu estou pregando aqui para alguém, eu estou ministrando aqui para alguém que está vivendo a mesma sentença de Lázaro. Está dentro de um túmulo, está dentro de uma tumba fria, e não tem ninguém para arrancar você de lá. Mas ainda bem que você um dia chamou a atenção de Jesus. Ainda bem que você um dia trouxe Jesus para dentro da sua casa.
Ainda bem que um dia você fez aliança com Ele. Ainda bem que um dia Ele te viu adorando, entregando para Ele a sua melhor essência, a sua melhor adoração. E se você atraiu a presença dEle, a vida vai entrar dentro deste ambiente. Este vale não vai permanecer como ambiente de morte, porque o Espírito de vida hoje está descendo aqui hoje. Vai haver ressurreição de sonhos. O filho que já foi decretado pelo inferno vai morrer nas drogas, vai ter que receber a palavra de vida hoje. Aquilo que já não tinha atividade de esperança vai ter que receber o sopro do Espírito de Deus hoje sobre a sua vida. E se você acredita nisso, abre a boca para adorar, porque enquanto você vai adorando, o Espírito de Deus que estava em Gênesis movimentando sobre a face das águas, ele vai se movimentar também sobre a sua vida. E há uma palavra sendo liberada para alguém hoje: a morte não vai prevalecer. Oh glória! A morte não vai reinar. Deus está entrando com uma grande ressurreição de vida. Quem acredita adora Jesus. Quando Lázaro voltou à vida, Lázaro está enfaixado, ou não? Lázaro está embalsamado, está em cima de uma pedra, de uma rampa, e todo mundo canta que Lázaro automaticamente saiu pulando, ou não? Só que é interessante que a arqueologia prova o seguinte: dentro da arqueologia, o túmulo descia 15 degraus abaixo, e era reto, e no meio havia rampa. Imagine alguém ouvindo a palavra: vem para fora, com a mão amarrada, com os pés amarrados. Antes de Lázaro sair do ambiente de morte para o ambiente de vida, ele teve que tomar um posicionamento. Eu sei que não é a mensagem para esse dia, mas tem muita gente no nosso meio que já ouviu a palavra da vida, mas não se posiciona para sair do ambiente da morte. Quando Lázaro ouviu, a palavra vem dele, mas a atitude de sair de dentro do túmulo é quem? É de Lázaro. Você está entendendo? A palavra da vida é dele, mas o posicionamento para sair do ambiente da morte é de Lázaro. Mas ele está amarrado, tá bom. Vamos imaginar, conjecturando sem ferir o texto. Ele está peipado, se jogou do lado, e a primeira coisa que Lázaro faz: se prostra, se lança, se entrega. Irmão Everton, como que ele saiu pulando? Ele está amarrado. Então, da tumba ou da rampa fria até as escadas, como é que ele chegou lá? De pé? Se arrastando. Se arrastando. Depois que ele se arrasta e chega até os degraus, ele se firma e tem que pular mais 15 degraus, pela arqueologia. Depois que ele botou a cara para fora, Jesus falou: aí sim, tirai a atadura, porque esse espírito de vida, ele permeia o nosso meio. Mas só quem tem posicionamento para sair do ambiente de morte, que pode viver a novidade de vida. Se eu profetizar sobre você hoje, Deus te visita. Se eu profetizar sobre você hoje, Deus muda algo em você. Mas a mudança completa vem a partir do momento que você se arrasta, que você rasteja, que você tem que romper com os obstáculos para sair do ambiente de morte. É por isso que tem gente em nosso meio que vem, parece que nada muda, recebe palavra de vida, dentro dele tem vida, mas ele prefere ficar dentro do ambiente de morte. Mas eu não estou falando com esse tipo de pessoa, estou falando com alguém que recebeu vida, independente do que ele está enfrentando, as guerras que ele está atravessando, ele entende: eu não posso ficar neste ambiente.
Eu não posso continuar da mesma forma. Eu não posso viver num ambiente que me aprisiona. Eu não posso viver num ambiente que gera morte. Mas eu tenho que sair para encontrar com o autor da vida. Eu estou falando para alguém porque essa palavra é profética, que está lutando para sair deste ambiente das drogas, da bebida, do tráfico. Pessoas que estão lutando, luta mesmo, porque a palavra de vida já foi liberada sobre você. O posicionamento é com você, a palavra é dele, mas o posicionamento é seu. Ele está te chamando, está difícil, não tem problema, se arrasta, pula, esperneia, vai pulando, até você sair na parte de cima, onde o autor da vida está te chamando para viver uma nova história. Quem acredita nisso, que tem algo novo de Deus chegando para você?